Olá pessoal, eu sou o professor Domingos e neste vídeo nós vamos aprender a interpretar os catálogos de touros leiteiros disponíveis aí no mercado, nas várias centrais de inseminação existentes no Brasil. Como que a gente avalia aquelas siglas presentes no melhoramento genético animal? O que é PTA? O que significa acurácia? Como a gente interpreta a avaliação linear dos touros? Para que ela serve? Nós vamos ver tudo isso no vídeo que segue. E não deixe de colocar o seu like nesse vídeo para que mais pessoas no YouTube possam ter acesso a essa informação. E ative o sininho para todo vídeo postado você receber em sua caixa de e-mail. Vem comigo! O que nós devemos avaliar num catálogo de touros leiteiros? Eu estou pegando aqui como exemplo o catálogo de uma grande central de inseminação, uma multinacional presente no Brasil. E no catálogo os dados vêm colocados de uma maneira muito clara, muito didática. E eles acabam nos fornecendo bons conceitos relacionados ao melhoramento animal. Então, começando, o que nós temos? A gente vai ter a raça do animal em questão, nós temos o nome do reprodutor e a foto. É importante que venha com a foto para quem esteja interessado em comprar o material genético deste animal em questão, que tenha uma noção de como é a aparência dele em termos de qualidade de aprumo, em termos de pelagem, em termos de estrutura. Eu, particularmente, sempre que possível, gosto de ir na central de inseminação onde o touro está sendo coletado, para que você possa ver a questão de porte, o andamento, você tem uma imagem real do animal que você está desejando comprar. Na sequência, o que nós temos embaixo? O pedigree. Aqui nós temos a linha paterna e a linha materna. Então, o touro Nasique, ele é filho de Gengis Khan, de Brasília, com Ofina Five Palma. Um dado também que convém chamar a atenção aqui é que o Gengis Khan, o pedigree traz resultados do reprodutor em questão. Então, dá para a gente poder saber se os pais, se os avós também foram avaliados, que é o caso aqui do Gengis Khan. Este touro, que é o pai do Nasique, ele foi avaliado em 2 testes de avaliação genética diferentes. Isso é bom, é sinal que ele foi positivo nos 2 e que realmente é um animal melhorador. Outro ponto que merece chamar a atenção é que tanto o Gengis Khan quanto a Ofina são filhas do CA Sansão. Então, os pais do Nasique são meio-irmãos paternos. Fato que faz com que esse reprodutor em questão, o Nasique, seja considerado endogâmico ou consanguíneo. Para quem tiver interesse em saber como calcular esse grau de parentesco dos pais do reprodutor ou o coeficiente de consanguinidade ou endogamia do reprodutor, no caso aqui o Nasique, eu convido vocês a assistir um vídeo no próprio canal que se chama-se Como calcular o grau de parentesco e a endogamia dos animais. Na sequência, nós temos também outra questão aqui, que é a seguinte: esse reprodutor ele foi avaliado do ponto de vista genético, ele via através de marcadores moleculares, e ele é um touro homozigoto para a beta-caseína A2A2. Isso significa o quê? Que ele é capaz de transmitir essa característica para suas filhas, e as suas filhas vão ter a possibilidade com um grau razoável aí de confiança, né? Porque ele é duplo A2A2, ele é homozigoto, de produzirem leite com esse tipo de beta-caseína. A beta-caseína A2 ela é menos alergênica para o ser humano e ela é de mais fácil digestão do que a beta-caseína A1. Então é uma questão interessante a observar nesse reprodutor também esse aspecto. É um leite que pode ser produzido, né, as filhas dele podem produzir leite com essa característica para um nicho especial de mercado, né, que seria para aquelas pessoas que têm um certo problema com a parte da digestibilidade do leite. O leite com a beta-caseína A2A2 é um leite mais fácil de digerir. Na informação seguinte, nós temos o que aqui? O registro do animal, o código dele na central, o criador e o proprietário. O criador é quem produziu o animal, é a fazenda na qual ele nasceu. E o proprietário é quem é dono do animal atualmente. Não necessariamente o proprietário é a mesma pessoa que o criador, tá certo? E agora, na sequência, a gente vai entrar especificamente no teste de avaliação genética deste reprodutor.
Ele foi avaliado pelo PMGZ, que é o Programa de Melhoramento Genético do Zebuíno, em 2019. E como é que funciona isso? Para eu saber se o reprodutor é leiteiro ou não, eu tenho que analisar essas características aqui, ó. Ele foi avaliado para a capacidade de produção de leite nas suas filhas, para a capacidade de transmitir gordura no leite e a proteína no leite. Isso é avaliado através da sigla PTA. O que é PTA? PTA é a sigla em inglês que significa Predict Transmit Ability. Em livre tradução para o português, habilidade prevista de transmissão. É a capacidade que esse reprodutor vai ter de transmitir leite para a sua progênie quando comparado aos demais reprodutores avaliados no mesmo teste. Como é que é feita essa comparação? Todo teste de progênie, todo teste de avaliação genética, progênie seria os filhos do reprodutor. Todo teste de avaliação genética, e o PMGZ é um teste de avaliação genética para a produção de leite, ele vai promover a comparação entre os reprodutores que nele estão. E como é que é feita essa comparação? Todos os animais vão ser comparados em relação a um determinado parâmetro, que no caso chama-se base genética. Então, todo teste de avaliação genética, existe uma base genética que é o valor no qual, o valor onde os animais que estão sendo avaliados vão ser comparados com ela, tá certo? Então, como é que funciona isso? Esse reprodutor, ele foi avaliado do ponto de vista genético e ele teve esse resultado aqui, ó, a PTA dele, a habilidade prevista de transmissão para a produção de leite nas suas filhas, foi de 786,17 kg a mais de leite na lactação. E o que é a lactação? A lactação é a quantidade de leite produzida por uma vaca ao longo do processo pós-parto. Normalmente, nos bovinos, o período de lactação dura 10 meses ou 305 dias. Então, essa quantidade aqui, ó, essa PTA aqui, a PTA, no caso, é dado na mesma unidade da característica, que é quilo de leite na lactação. Esse reprodutor, no caso, o NASIC, ele é capaz de transmitir para suas filhas, em média, 786,17 kg de leite a mais na lactação, quando comparado à base genética do teste. Em outras palavras, seria dizer o seguinte: esse reprodutor, quando usado no rebanho e comparado ao valor da base do teste, ele é capaz de acrescentar, em média, mais 786,17 kg de leite na lactação das suas filhas. Para eu saber o quanto que ele daria a mais de leite por dia nas filhas, basta eu pegar esse valor aqui, 786,17 kg, e dividir pelo período de lactação, dividir por 305 dias, porque a lactação não é 10 meses, 10 meses equivale a 305 dias. Então, esse reprodutor aqui, ele seria capaz de acrescentar em torno de um pouquinho a mais de que 2 kg de leite por dia na produção de leite de suas filhas. Outra questão que vem ao caso aqui é a seguinte: será que esse resultado aqui da PTA, ele é confiável? Será que eu posso confiar nele? Quem vai dizer para mim isso é a confiabilidade ou acurácia. Todo valor de PTA, repare que tem um valor gerado de PTA para produção de leite, um valor de PTA gerado para transmitir quantidade de gordura em quilo na lactação das suas filhas e também de proteína, tudo isso no leite. É a produção de leite, de gordura no leite e de proteína no leite. Será que esse valor aqui gerado de PTA, ele é confiável? No caso desse reprodutor, eu tenho aqui 36% de confiança, 36% de acurácia. A acurácia, ela pode variar de 0 a 100%. Uma acurácia alta é acima de 70%. Então, nesse caso aqui, esse valor de PTA, esse touro é um touro com grande capacidade para transmitir leite, mas por enquanto esse resultado gerado de PTA, ele tem baixa acurácia. Eu posso interpretar da seguinte forma: eu tenho 36% de certeza de que esse reprodutor é capaz de transmitir essa produção para a lactação das suas filhas. Por que esse valor aqui é baixo?
Muito provavelmente, olha só, ele não teve nenhuma filha avaliada em nenhum rebanho. Esses dados, eles foram gerados a partir da informação de seus parentes que não são filhas. Pode ser através do seu pai, através das suas irmãs, meio-irmãs, através das suas sobrinhas, das suas tias, ou seja, da informação da família. Então, como a gente não tem ainda dados de filhas, o resultado ainda ele é pouco acurado, ele é pouco confiável. Em outras palavras, quanto maior a quantidade de dados a respeito do reprodutor, maior será a confiança na análise gerada. Então, no caso aqui, o que eu posso afirmar? Ele é um touro com grande capacidade para transmitir leite, a PTA dele é positiva, é um animal que é capaz de transmitir acima da base genética, mas o grau de acurácia é baixo. A mesma coisa acontece para a proteína, para a gordura e para a proteína. A partir do momento em que, com o passar do tempo, forem entrando filhas ou mais dados a respeito desse reprodutor, com certeza esse grau de confiança ele vai se elevar, ele vai subir. Então, a grosso modo, como é que a gente avalia o catálogo? Eu vou avaliar esse touro é leiteiro ou não. Quem vai dizer isso para mim é o valor de PTA, tá certo? Então esse animal é um animal positivo para leite, só que por enquanto a análise dele ainda é pouco acurada, basicamente porque ele tem pouca informação a respeito de seus dados ou os dados de parentes. Então, basicamente é essa a informação. E outra coisa para a gente poder finalizar o teste, para a gente poder finalizar a análise do teste, é que nós sempre devemos comparar o indivíduo dentro de um mesmo teste. Se eu tiver que comparar o NASIC com outro reprodutor nesse próprio catálogo, eu tenho que prestar atenção de fazer a avaliação sempre dentro do mesmo teste. Por quê? Porque cada teste vai ter um parâmetro de comparação para ser avaliado quando se faz a avaliação dos touros. Ou seja, cada teste tem uma base genética diferente. E como os testes têm bases diferentes, eu não posso comparar animal de um teste com animal avaliado em outro teste de avaliação genética diferente. Tá certo? Então, essa é a dica de hoje e no próximo vídeo nós vamos aprender a avaliar essa questão da análise linear. Ok? Um abraço a todos, até a próxima.